71. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Electric Campus. Solicite um orçamento pelo telefone 30 33 22 13. Electric Campus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Eduardo do Apoio Agrícola, a Simone do Espaço Mais Que Perfeito e a Vanessa do Império das Peças podem contar com a Unimed. Conte você também. Planos Univida Empresarial a partir de 2 vidas, com mensalidades começando por R$ 113,12. Venha para a Unimed Campos. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Com a Unicred, você pode ter tudo o que precisa de uma instituição financeira: cartões, seguros, crédito, investimentos, consórcios, cobrança e muito mais. Tudo isso associado a um atendimento premium, que conta com especialistas em saúde financeira e ainda ganhando benefícios. Escolha uma instituição financeira cooperativa que combina com você. Escolha Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sete horas e 4 minutos, ZYW 219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começamos agora o Folha no Ar, num oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, e o apoio é de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Bem, ouvintes da Folha FM, eu sou o Marco Antônio Rodrigues e vamos começar agora, nesta quinta-feira, dia 31 de março de 2022, terminando hoje o mês de março. As águas de março que vieram antes, vieram em janeiro, fevereiro. Esse mês só teve 2 dias aí de chuva, um dia mais forte, um dia de garoa. Mas estamos aqui com a primeira página do folha1.com.br, mas eu já dou as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o presidente do IMTT, Nelson Godard, que vai estar no Folha no Ar de hoje, e também o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, bom dia. Vamos aqui passar rapidamente algumas manchetes. Sessão da Câmara de Campos é encerrada após confusão, mas é quase todo dia, né? Já virou, não sei, eles ensaiam, no dia seguinte eles fazem a apresentação, aí ensaiam de novo e fica essa briga o tempo todo, não é verdade, Arnaldo? Opa, bom dia, Marco Antônio, bom dia, Nelson,
presidente do MTT, Nelson Godard, nosso convidado. Daqui a pouquinho, já a gente começa o nosso bate-papo. Tem bastante pergunta de ouvinte aqui no grupo de WhatsApp. Acredito que no Facebook também a gente deve receber algumas, que é um assunto que, como eu coloquei aí na chamada para a matéria, o próprio prefeito Vladimir disse que é o maior desafio da cidade a questão do ajuste do transporte público. Então, se o próprio prefeito fala isso, imagina a população, né, que precisa realmente utilizar desse serviço. Mas já a gente entra no assunto rapidamente, Marcos, falar sobre a Câmara. Está vergonhoso já, né? A verdade é essa. O Fábio Ribeiro perdeu o controle da casa. Não tem outra explicação para o que está acontecendo. Não consegue manter uma tranquilidade entre os vereadores. Há um embate muito forte entre a bancada de oposição e a de governo. Perdeu a maioria, perdeu a eleição da mesa, anulou a eleição da mesa, perdeu o controle da casa. Tem a questão da comissão processante, tem a questão da cassação dos vereadores de oposição, todos os processos que tramitam internamente, no caso administrativo, o caso da cassação, e numa comissão processante, a questão do afastamento ali do presidente, do vice, Juninho Virgílio. Mas, além de toda essa novela, perdeu-se totalmente o controle da casa. E, vamos ser sinceros, um dia a casa estava cheia de apoiadores da oposição. Teve aquele protesto na terça-feira, lá em frente à Câmara de Campos. Ontem já estava cheia de gente vinculada aí aos vereadores governistas. E com pessoas também da oposição. Então, teve conflito, inclusive, no público. Teve uma confusão generalizada que começou no plenário e terminou no público. Imagens horríveis para o parlamento. Não engrandece em nada uma casa de leis, uma casa que é do povo. Está a situação incontrolável, essa questão da Câmara. E nisso o debate fica raso e é vereador que discute com quem está no plenário e quem está acompanhando a sessão ali presencialmente. Enfim, aí a coisa desanda e acaba se perdendo o controle. Sem falar, Marco, que ontem eu dizia aqui que vazou um áudio do vereador Maicon Cruz, né, ofendendo diretamente o presidente Fábio Ribeiro, vazou durante a sessão de terça. Na sessão de ontem, o operador de áudio tem que ficar um pouquinho mais ligado, coitado, que não sei nem quem é, pode até sobrar para o funcionário. Mas na sessão de ontem deixou vazar um comentário do vereador Silvinho Martins dizendo que o que eles precisavam, eles conseguiam, que era manter Fábio ali na presidência. Isso não é legal, isso não contribui em nada com o andamento da situação, que já está aí bastante complicado, bastante delicado. E eu estava assistindo a sessão, quando a transmissão não era encerrada, né? E também percebi quando esse áudio vazou. E é isso, a Câmara vive um momento de extrema dificuldade, de uma instabilidade sem tamanho e um momento ruim para o parlamento. Ontem eu falei aqui de memória, Marco, daquele período que o doutor Edson não quis assumir a prefeitura, quando o Rosinha foi afastado. Aquilo foi em 2016. Nós já vivíamos a tensão da Operação Chequinho, a possibilidade de vereadores serem presos, votos anulados. Estávamos no pós-eleição, a eleição que foi liquidada em primeiro turno, àquela época, pelo prefeito Rafael Diniz. Era o pós-primeiro turno, era final de outubro. Rosinha e Chicão afastados por uma decisão em relação à eleição de 2012, uma confusão na cidade, depois que teve prisão, inclusive, aí do ex-governador Garotinho dando a Chequinho. Foi um momento muito conturbado jurídico-politicamente. Nesse momento, temos recursos, sim, nos tribunais de justiça, mas a maior tensão é política. E o pior, tem gente que se presta também ao papel de ir para lá e arrumar briga, né? Acho isso assim, de extremo mau gosto da população, de maneira geral, de quem se coloca para isso. Não estou aqui querendo falar que eu sou melhor nem pior do que ninguém, nem estou aqui para julgar individualmente as motivações de cada um, mas, de maneira geral, esse clima de Fla-Flu, e nem é bom falar de Fla-Flu, teve dois gols de Cano rapidamente no final do jogo, e eu vou sábado, já chego lá em desvantagem, mas enfim. Tudo é possível.
esse clima de acirramento de torcidas, né, não é muito legal, dentro da política. Na política brigam as ideias, não brigam as pessoas. Claro. Seria isso. Já vivemos a polarização muito forte no cenário nacional. Acho que não tem o porquê de continuar esse clima acirrado aqui em Campos. E coloco aqui, só para concluir, Marco, eu coloco que a corda está esticada dos dois lados. Fábio, quando coloca ali a cassação dos 3 vereadores, estica a corda de um lado. Os 3 vereadores, quando pedem ali o afastamento do Fábio da presidência, esticam a corda do outro. E se ninguém chegar e entrar num consenso para amenizar a situação, continuar colocando fogo nessa situação aí, só vai piorar o quadro para a cidade. Independentemente de qual grupo político vai sair fortalecido dessa questão, a cidade sai enfraquecida. É verdade. E você falou uma frase que é perfeita, não vou demorar, é só isso. A discussão tem que ser no sentido de ideias e propostas e planos para a cidade. Não acusações pessoais. Acusações pessoais não levam a nada, né? Fulano, você é isso, você é aquilo, você é ladrão, mas você também é. E a falta de decoro que acontece nessas horas e que a gente não pode deixar de considerar. Mas por falar em dificuldade, Arnaldo, abacaxi para descascar, nós então temos a presença do nosso convidado de hoje, que é o presidente do IMTT, Nelson Godard, que, como a gente falou, eu perguntei a ele, está com a faca bem afiada para descascar o abacaxi, porque não é brincadeira. Em qualquer lugar do país, hoje, os municípios estão com problemas nos seus sistemas de transporte. Isso aí, cidade de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, de 500 mil, 300 mil, sempre tem isso. Eu passo para o Arnaldo, que o Arnaldo vai começar o nosso papo aqui com o convidado de hoje. Você está falando aí em mais de 100 mil, transformaram ontem aqui 30 e poucos mil, quase 40 mil. Antes também não tem. Exato. Apontou os problemas aí do transporte da cidade dela. E pois é. É um dilema. O Rio teve greve essa semana, enfim. Primeiro, bom dia, Nelson. E queria já que você começasse a falar sobre esse assunto, que é, como eu falei, o próprio prefeito falou, o grande desafio da cidade, a questão do transporte público municipal. Hoje, qual é o panorama do transporte em Campos, que tem sido alvo de tantos protestos em diferentes pontos da cidade? Bom dia, Arnaldo, bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos. O transporte público é talvez ou talvez o maior problema a ser resolvido hoje em Campos. E, como muito bem o Marco colocou, é um problema também a nível nacional, né? A gente vem passando por um desgaste do sistema de transporte no Brasil como um todo. Questões, por exemplo, como a questão do combustível, né, que vem impactando principalmente nesse último ano, nesse último mês. A pandemia também trouxe problemas para o sistema do transporte como um todo, enfim. É algo a ser tratado e resolvido, mas que não é só uma particularidade de Campos, mas que em Campos está agravado, principalmente por algumas questões estruturais, mas que é inclusive colocado pelo nosso prefeito, Vladimir Garotinho, que tem que ser resolvido e vai ser resolvido. E é isso que a gente está buscando, seja tentando articular com os empresários de ônibus, com os permissionários das vans, os taxistas, buscando questões de mobilidade ativa junto aos ciclistas, não se prendendo somente à questão do modal convencional, mas avançar e trazer melhorias na qualidade dessa prestação de serviço que ainda está precária. Hoje existe alguma previsão, por exemplo, o prefeito chegou a falar, lembro se foi fim do ano ou início desse tempo, está correndo tão rápido, ele chegou a falar sobre a retomada dos terminais de integração. Há alguma previsão em relação a isso? Já há prazo? Tem alguma construção? As estações, né, a gente está chamando de estação de integração, foi um pedido dos próprios operadores do sistema. Tanto as empresas de ônibus quanto os permissionários de van solicitaram, foram no IMTT, que a gente fez várias reuniões ao longo do ano passado, buscando um novo desenho para o sistema e alinhar a operação de ambos no sistema. E após algumas decisões judiciais, brigas, enfim, com relação à operação,
ambos pediram que a gente implantasse as estações, voltasse com um modelo de integração. E assim a gente está fazendo, a gente fez um acordo judicial para isso, estamos cumprindo os prazos, tivemos que fazer desapropriação de algumas áreas, de 2 áreas, para poder startar o processo, e a gente está em fase de cotação, de pesquisa de mercado, para poder fazer a contratação e iniciar efetivamente a obra civil, as instalações, para entrega num horizonte de 30 a 60 dias para a população, essas estruturas, e o início da operação casada entre vans e ônibus. Isso, são pontos terminais, são os mesmos pontos que chegaram a ser desenhados lá no governo Rafael, e que na verdade os terminais foram pontos improvisados, né, à época, com tendas, banheiros químicos, enfim, depois isso foi apenas piorando. Serão nos mesmos pontos? Não. Serão 3 estações, um em Ururaí, na praça de Ururaí, um ali em Goitacazes, próximo ali ao BPRV, na rotatória, e um na área de concessão do consórcio Planície, ali na altura do Morumbi. E a estrutura totalmente diferente, sem essa precariedade que foi feita, sem tendas, com adequação, com estrutura de banheiros, de acessibilidade, com facilidade de acesso para a população e principalmente para a espera, né? Não vamos deixar a população ali esperando sem condições, que na verdade a gente vai fazer uma operação integrada para que ele não fique na estação por muito tempo, tenha celeridade, mas que ele tenha comodidade. Nelson, a gente tem noticiado recentemente várias manifestações relacionadas a problema com ônibus, né? A BR-101 fechada, eu estou fazendo uma busca aqui rápida, só em março já estou encontrando matérias nossas. 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 manifestações só em março, relacionadas à questão da falta de transporte em algumas localidades de campo, sobretudo as mais distantes da área central. Como a MTT tem atuado para tentar sanar esse problema? Há alguma reclamação direta com a empresa, alguma atuação direta com empresas para que isso aconteça, ou com permissionários de vans? O que está acontecendo? Existe essa atuação direta. Eu mesmo estive na maioria dessas manifestações, eu fui conversar com a população, não fiquei encastelado, achando que não existem problemas e a gente tem que resolver. E é só ouvindo a população, estando com eles diretamente, que a gente vai conseguir mensurar claramente essas questões. Muitas das questões eram com relação, por exemplo, ao horário, a disponibilidade de veículos, por exemplo, Sapucaia, Boa Vista, o pessoal estava reclamando de um aumento da disponibilidade, principalmente no horário de atendimento escolar, né? Que as vans que estavam operando ali no momento estavam muito cheias, saindo com carregamento sempre cheio de 3 vendas e não conseguia atender eles, não conseguia pegar os estudantes, não conseguia que eles chegassem no horário. Conceição do Imbé, a gente teve algumas questões também de ajuste de horário para poder conseguir que os professores chegassem nas escolas, para que os alunos conseguissem chegar, ou mesmo após o término do horário escolar, que eles não ficassem muito tempo esperando para poder retornarem para suas casas, enfim. São algumas das questões que a gente mapeou, que eu presenciei, conversando com a população e tentando gerir esses problemas. Hoje, por exemplo, tenho recebido algumas questões, por exemplo, de Jardim Carioca, e a fiscalização do MTT está na porta do consórcio Planície, está hoje fazendo uma atuação para que a empresa coloque ônibus que disponibilize o atendimento para a população. Não vai passar desapercebido, tem que ser cumprido, tem que fazer, tem que aumentar a disponibilidade de veículos, tem que aumentar a disponibilidade de horários. Publicamos portaria para isso, e assim, notificando, multando e com a fiscalização em cima, atuante, que a gente vai conseguir melhorar. O valor da passagem foi reajustado recentemente, né? Teve uma mudança do valor
E teve uma matéria da prefeitura na qual você fala que o prefeito foi sensível ao entender os pedidos aí dos empresários e dos proprietários de vans, porque o combustível realmente vem numa escalada aí, tanto a gasolina como o diesel, que é utilizado sobretudo por ônibus e vans, vem aí aumentando muito, mas agora falta contrapartida, né? Falta que as empresas também entreguem um serviço de qualidade. Na sua opinião, ainda falta muito para isso? Na minha opinião, ainda falta. Ainda falta melhoria no atendimento das empresas, nós estamos cientes disso. Tem que melhorar, por exemplo, tem que melhorar a infraestrutura dos ônibus. A gente vê alguns com precariedade e quando a gente recebe esses indícios, essas reclamações, a gente parte para cima. A vistoria, só para poder destacar, tinha veículos com mais de 5 anos sem fazer vistoria, circulando pela cidade. Inadmissível. E enquanto o IMTT, gestões anteriores, não cobrar e não ir para cima fiscalizar e requerer isso. Então a gente precisa melhorar a condição da infraestrutura dos ônibus, das vans, cumprimento de horários, de rotas. Existem empresas que, para poder diminuir o seu custo, aglutinaram linhas, fizeram como se fossem linhas circulares, e assim com isso diminui a disponibilidade para a população. Isso não pode. Só falando da questão até da tarifa, no último dia 11, só nesse mesmo dia, 25% o diesel foi aumentado, né? Estávamos há 8 anos sem reajuste da tarifa. Realmente é uma situação que complica para a operação, para a manutenção do sistema, que contribuiu em parte para essa precariedade, mas que existe a sensibilidade atual da prefeitura, do nosso prefeito e do MTT, e nós sinalizamos para os operadores do sistema. Agora, como você falou, tem que ter e vai ser cobrada a contrapartida, que é a melhoria para a população. Existem relatos de que as vans estariam cobrando os valores acima de R$ 3,50, mesmo para quem tem os cartões de Vale Transporte, que contraria o que diz a licitação do transporte alimentador. O MTT tem denúncia em relação a isso? Há alguma averiguação sobre o que está acontecendo? Tem chegado para mim essas questões, que na verdade alguns permissionários de van já praticavam uma tarifa diferenciada do que era o 2,75, que é a tarifa da linha. Existe a tarifa técnica, que é a tarifa da linha. Por exemplo, Santo Eduardo, Serrinha, Farol, que são linhas mais longas, né? O preço da tarifa básica, na verdade, ela não compensa os custos operacionais para manter essa linha. E tanto que eu publiquei atualizado a tarifa de cada linha específica, só que desde a saída da Anda Campos da operação no ano passado, os permissionários de vans ali da Baixada não apresentaram ainda um novo operador do sistema de bilhetagem. E por isso, e para não ter essa situação, porque isso é uma relação deles, permissionário de van com o particular da bilhetagem. O IMTT só é responsável pela homologação do sistema, mas enquanto o poder fiscalizador de cobrar a implantação. Para dirimir isso, a gente preparei um projeto de lei de alteração da lei da bilhetagem, está em análise da Procuradoria do Município, para o nosso prefeito, e vai ser encaminhado para alteração para o IMTT assumir essa questão, para não ficar passível do operador ele demorar para fazer a implantação, ter uma nova empresa e estar fazendo a cobrança direto ao passageiro da tarifa cheia, seria a tarifa da linha, né? Então é por isso dessa diferença. Até o fim da semana a gente está resolvendo isso. Estou em contato diretamente, o meu vice também, Davi, inclusive com a Rio Card, que já é quem opera no sistema, a Prodata, que é a operadora das máquinas, para a gente disponibilizar e trazer solução para a população e acabar com essa questão. Quem tem que subsidiar é o poder público, a tarifa cheia, a linha, mas enquanto isso o operador está praticando essa atividade de cobrar direto do passageiro, sim. A gente tem verificado esses casos. Agora, além desses problemas que envolvem o transporte legalizado, né, ônibus e vans, Campos, há alguns anos, vive um problema grave, que é a questão do transporte irregular.
Qual tem sido a atuação do MTT em relação ao transporte irregular? E eu encaixo também aqui uma outra pergunta de ouvinte que entrou aqui pelas redes sociais, o Ademilson Silva, querendo saber sobre os táxis piratas que invadiram os bairros. Acredito que sejam táxis de lotação, que a gente recebe denúncia que está acontecendo em Campos e não é permitido. Também seria transporte irregular, assim como os carros que não têm permissão e fazem esse tipo de transporte? O taxista ele tem que estar operando, né, a corrida com o taxímetro ligado, né, com o seu passageiro recepcionado, e não ficar fazendo recolhimento de passageiros ao longo do trajeto, enfim. A gente tem buscado coibir isso, mas principalmente temos feito um trabalho diretamente com a categoria, com representantes, por exemplo, como o PH, o Marcelo Vivori, presidente do sindicato. Busquei trazer essa relação mais próxima para poder me instruir, falar e a gente coibir. Aqui ninguém quer ser predatório ao sistema, ao trabalhador, e sim coibir as irregularidades. E tem muita irregularidade, tem muito taxista levado pela precariedade do sistema também, que está fazendo lotada. Lembra, isso é um conjunto de ações que na verdade não foram feitas. O último governo não aplicou um reajuste, por exemplo. O táxi também, a tarifa deles não tem reajuste há 7 anos. Enfim, então todas essas faltas de ações vieram precarizando o sistema e levando eles a fazerem isso. Mas estamos coibindo. Temos vários registros de apreensão, remoção para o pátio, inclusive de táxis, né? E aí gera, às vezes, uma disputa, uma divergência, mas porque não faz também com o transporte por aplicativo, estamos fazendo. Estou notificando, inclusive, para coibir mototáxi, né? Porque é proibido pela lei municipal, e eu tenho visto algumas informações, inclusive propagandas de atividade do mototáxi, que não é regulamentado pelo município, não tem autorização, e a gente está coibindo. Né? Anteontem, a fiscalização foi amplamente noticiada, fez ação de apreensão em diversos pontos, de coibir aqueles papagaios que ficam recolhendo, chamando passageiros, né? Existem pontos identificados e a gente intensivou. Tem mais equipe, tem mais viatura na rua e atuação com inteligência para poder coibir o transporte irregular, que além de contribuir para o sistema de transporte, é mais segurança para o passageiro, né? Um transporte irregular, a gente não tem medidas de segurança verificadas, a gente não sabe quem é esse condutor e está colocando em risco também a população, né, com esse transporte. Eu queria colocar sobre isso que você falou do mototáxi, e eu concordo com você, isso tem que ser, não pode ser, né, à vontade, não pode ser do jeito que se quer, mas é uma modalidade de transporte que eu acredito que mais de 70% das cidades do interior do Brasil usam e já estão aprovados. Mas aí vem qual a história? É política ou o que é que não permite? Ou é lobby dos taxistas, é lobby de outros sistemas de transporte que não permitem, porque é uma solução. Se for regulamentado, é uma solução. Porque é um transporte rápido, às vezes de uma pessoa só, barato. E depois eu quero, mais tarde, perguntar a você sobre o problema da fiscalização. Mas vamos lá. Marco, não é lobby, não é nada. Na verdade, é só o cumprimento do regramento. Para a operação, para que seja regulamentado, precisa de encaminhamento para a Câmara de projeto de lei, alterando o regramento que proíbe, né? Se lá atrás houve um lobby, houve uma participação maior da categoria, né, da classe dos taxistas, por exemplo, ou de outros operadores do sistema, também para poder coibir mais essa atividade, aí eu não tenho essa informação. Mas no momento é simples, não existe autorização, não existe regramento, e não podemos deixar de coibir, porque senão a cada momento surge um novo operador local no seu bairro, que aí diz que tem a proximidade com o usuário e aí inicia a operação. E na verdade, e aí até partindo para a questão de fiscalização, o que a gente tem visto é inclusive circular por Campos muitas motos
precárias, sem emplacamento inclusive. Então, assim, é necessário, é uma forma de sistema de transporte, mas tem que ser regulamentado, verificado os itens de segurança, que o IMTT, o poder público, conheça aquele motorista, saiba quem é, se ele tem condições de atender a população, e não tão somente abrir em grupos de WhatsApp, de Instagram, nas redes sociais, chamados como eu tenho verificado. Cadastre-se, traga sua moto, venha operar. Não, está no sistema viário, está no sistema de transporte, existem regras, existem condições de segurança que a gente tem que dar para a população e aí tem que ser cumprido. E, primeiramente, ter regramento. Arnaldo. Nelson, esse aumento ou essa permanência do transporte irregular não é um sinal de que há uma falha no transporte regular da cidade? Então, eu tenho até pontuado para algumas empresas de ônibus em específico, que vêm sempre me pedir, me indicar, ponto tal virou ponto de transporte irregular, de transporte clandestino. E aí eu falo, eu preciso da maior disponibilidade de veículos, porque só com a disponibilidade de veículos e cumprimento de horários, que a população vai ver, olha, eu estou sendo bem assistida, deixarei de pegar o transporte irregular, porque ele acaba se retroalimentando. Se ele vê a precariedade, é óbvio, o passageiro precisa ir trabalhar, se locomover, ir para o comércio, ir para as escolas, e ele vai acabar buscando outras alternativas, né? Então é por isso esse trabalho de colocar o sistema para rodar, cumprindo os horários, com maior disponibilidade de veículos, e a gente tem avançado nisso. Não só de reclamações, de pontos negativos, mas tem agora chegado bastante informação da população com a melhoria, com o atendimento e cumprimento de horários para a gente no IMTT, o que me deixa muito feliz, mas ao mesmo tempo sabendo que tem que melhorar ainda mais, e é o que a gente está buscando fazer. Tem essa coisa, Arnaldo, Arnaldo mora em Atafona, quer dizer, ele fica mais em Campos, mas uma vez eu indo para Atafona não, Gruçaí, eu estava no carro, eu, minha mulher, meu filho, a namorada e meu neto. Me pararam e me acusaram de lotada. O rapaz falou, você está fazendo lotado? Eu falei, tô. Só está carregando 3 pessoas. Eu falei, não, 3 não, por favor, você não sabe contar, são 4. Tem um bebê aqui atrás. Aí eu tive que mostrar a identidade do meu filho, com o nome do pai, o nome da mãe. Então, esse tipo de fiscalização não pode ser assim. Você não pode ser um achômetro. Porque, infelizmente, a pessoa vai dizer que quem está pegando a carona, ou pegando a lotada, não vai dizer que está pagando. E quem está na moto atrás também vai dizer, não, o meu amigo está me dando a carona, não pode. É uma dificuldade muito grande você implantar, porque você vai criar uma autoridade para uma pessoa que não tem essa autoridade. De desconfiar dos outros. Esse tipo de abordagem acontece sim, tá? É uma abordagem mais direta, quando a gente faz algumas blitz, algumas retenções, e ainda é necessário. E vou lhe dar um testemunho. Eu tenho ido junto com a equipe da fiscalização para algumas dessas ações conjuntas que a gente fez, inclusive, com o 8º BPM, com a 6ª CPA, com a Guarda, o BPRV tem nos ajudado também, e numa dessas abordagens eu verifiquei a passageira, o motorista falou assim, não, são parentes, e pediu para poder conferir o documento, e a passageira saiu com o dinheiro na mão e falando assim, a gente solicitou mesmo, a gente conhece ele é dali do nosso bairro, então a gente vem com ele e a gente faz esse pagamento para ele e ele nos ajuda. Ok, é o que o Arnaldo colocou. Pela questão da precariedade, pela ausência de horários e de itinerários, a população acaba buscando esses meios. Tá certo? Não. O IMTT, o poder público, tem que proibir esse transporte irregular e também cobrar a colocação de veículos do transporte irregular com atendimento de qualidade. Mas, assim, ainda é necessário esse tipo de abordagem, assim como a ação de inteligência, que é o que a gente está fazendo.
é claro e notório alguns pontos de transporte irregular na nossa cidade, e a gente sabe, tem feito esse trabalho de repreensão, principalmente na área central. Tem momentos que a gente não vê mais o transporte irregular, que é fruto do trabalho ostensivo da nossa fiscalização, coibindo, mas ainda existem muitos casos, registros, né, e que precisam ser atacados, e só com a melhoria total do sistema que a gente vai conseguir, na verdade, coibir. Porque o passageiro, ele quer chegar ao seu destino, ele quer ir para o trabalho, ele quer ir para o comércio. Ainda nessa questão do transporte, né, depois a gente vai voltando no próximo bloco falando ainda sobre transporte, e depois tem muita pergunta de trânsito no nosso grupo de WhatsApp. Ainda na questão do transporte, tem um cumprimento, uma exigência de regra que a gente queria saber se está sendo cumprido, que é a questão de acessibilidade nos ônibus e principalmente nas vans, né, que nos ônibus você sabe que a acessibilidade é questão de elevadores. As vans também tem que ter, estão sendo cumpridos conforme exige a legislação? A gente está com essa exigência, inclusive para eles, tem que se adequar. A frota de veículos em Campos não tem totalmente acessibilidade, assim como outras questões, por exemplo, como a questão da climatização, né? Então, pela precariedade do sistema de dar condições para os operadores de renovar a sua frota, a gente tem verificado essas questões, né? Eu me deparei com veículos de 2006 rodando. Possível manter essa regulamentação, essa operação. Está fora da regulamentação, não cumpre com os parâmetros estabelecidos, não traz acessibilidade, não traz climatização, e para tentar solucionar, melhorar essa questão, o IMDT tem buscado algumas alternativas que a gente vai estar apresentando ao prefeito para poder também estar contribuindo para a melhoria do sistema. Campos tem uma população idosa que precisa ser assistida, de deficientes, né, que precisam de acessibilidade, que devem e querem se deslocar, e a gente tem essa precariedade ainda assim. Mas o sistema como um todo estava precário. A gente está atuando em diversas frentes para melhorar e dar resposta para a população. O aumento da tarifa, por exemplo, esse reequilíbrio econômico é mais um fator para poder a gente cobrar e exigir a atualização da frota, inclusive, por exemplo. Você citou aí a questão dos idosos, né, que tem direito à gratuidade. Nos ônibus isso é comum, e nós entrevistamos pessoas de empresas de ônibus, né, os donos de empresas de ônibus, e muitas vezes até reclamam que às vezes rodam só com gratuidade em determinadas linhas, em determinados horários específicos. Agora, e as vans? As vans também cumprem algum percentual? Tem como fiscalizar isso, saber se estão cumprindo esse percentual de assentos para idosos com direito à gratuidade? Tem sim, e inclusive tem a colocação das que a gente chama de capas amarelas, né? São assentos direcionados com identificação para a população da gratuidade, seja deficientes físicos, sejam os idosos, para esse atendimento. A gente tem cobrado, fiscalizado também. Recebi, inclusive, vídeos esses dias de uma empresa de ônibus passando e não fazendo carregamento de idosos, assim como recebi um vídeo de permissionário de van não aceitando idoso, não aceitando também estudante. Isso não será admitido, isso está sendo proibido, e ambos foram notificados e multados. Tá? Tem que se ter o cumprimento, a assistência aos idosos principalmente, né? Não pode evitar. A gente sabe que tem um número alto de gratuidades, de circulação de passageiros que acabam não contribuindo, né, financeiramente para o setor, para a operação, mas só que é garantido e assistido por lei, é constitucional, né, tem regramentos também municipal que garantem isso. A gente também está fazendo alguns estudos sobre essa questão da gratuidade. Enfim, não estamos de olhos fechados para os problemas estruturais do sistema, como a gente veio falando já desde o início, que na verdade é um problema nacional.
O transporte público tem se tornado, inclusive, mais um programa social, né? De você garantir a circulação da população, o ir e vir de todos, mas o operador tem que atender. São regramentos, são necessários ser cumpridos, e a gente está com fiscalização. Existe sim quantidade para as vans, e o cumprimento dela também tem que ser feito. Bom, são 7 horas e 42 minutos. Vou pedir a vocês dois um pequeno intervalo, vamos fazer o comercial e voltaremos em instantes com um Folha no Ar. Até já.